Bom, já estamos no quinto bloco do Questões de Fé. Você pode participar, viu? Nós temos o telefone da Rádio América, que é 3469-2505, para quem vai ouvir ou está ouvindo domingo pela Rádio América durante a semana. E a TV Horizonte, agora, neste momento, você pode ligar para 3469-2530, pelo facebook.com/questões.de-fé, que, aliás, o Facebook está transmitindo o programa, então vai ser fácil aí, todo mundo onde tiver sinal de internet pode ver o programa, por isso que o programa ficou mais fácil de ser visto. Pelo WhatsApp 996-428-473, deve estar aí no seu monitor, e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E agora nós vamos chamar mais o VT do Luciano, que ele vai, nessa segunda parte do seu testemunho, falar sobre o Fórum Santa Terezinha, que vai acontecer em Aparecida para a formação dos leigos. Vamos conferir. O leigo tem um papel fundamental na igreja porque é a maioria, né? O leigo está no mundo para evangelizar. Ele vai evangelizar onde os padres, as freiras não conseguem chegar. O leigo precisa muito se conscientizar realmente do seu papel e da sua missão, da sua responsabilidade dentro da igreja. O leigo, deve ser um evangelizador e não apenas esperar que os frades, as monjas, que os padres, os religiosos façam isso. É papel e responsabilidade do leigo ser um agente evangelizador e ser um agente de transformação da sociedade. Este ano de 2018, a Ordem Secular celebra seus 100 anos de presença no Brasil. E para isso, como uma atitude missionária, como uma atitude de evangelização, nós estamos promovendo o Fórum Santa Terezinha lá na cidade de Aparecida, que será de 15 a 18 de novembro. Neste evento, nós vamos nos aprofundar sobre a espiritualidade de Santa Terezinha. Traremos palestrantes nacionais e internacionais, especialistas em Santa Terezinha, e vamos divulgar a espiritualidade dessa tão querida santa, né, que é conhecida popularmente como a Santa das Rosas, mas que ela tem toda uma vida, né, missionária, uma vida de oração e uma espiritualidade que deve ser aprofundada por cada um de nós. Olha, todo mundo sabe que o lema da nossa arquidiocese é proclamar a palavra. E não existe melhor momento de falar do protagonismo dos leigos exatamente com esse projeto de proclamação da palavra, que é exatamente um trabalho leigo. Como nós vamos ver agora, diz a Christi Fidelis Light, durante os trabalhos do sínodo, os padres dedicaram bastante atenção ao leitorado e ao acolitado. Enquanto no passado, antes do concílio, eles existiam na Igreja Latina apenas como etapas espirituais do itinerário para os ministérios ordenados, ou seja, antes de você ser diácono, você tinha que passar pelas ordens menores, eram 7 ordens, então havia entre elas hostiariado, leitorado, acolitado e assim por diante, a ordem do exorcismo. Com o moto próprio de Paulo VI, Ministeria Quaedam, do dia 15 de agosto de 1972, eles adquiriram uma própria autonomia e estabilidade, ou seja, não é só de passagem, mas é também um ministério estável, bem como uma sua possível destinação aos fiéis leigos. Na época desse documento era para os homens, hoje não, hoje já é extensivo a todos. No mesmo sentido, se expressou o novo Código de Direito Canônico, no parágrafo Cânone 77. Agora, os padres sinodais
manifestaram o desejo de que este motu próprio, Ministeria Quaedam, fosse revisto, tendo em conta o uso das igrejas locais e, sobretudo, indicando os critérios segundo os quais se devam escolher os destinatários de cada ministério. Em tal sentido, foi constituída expressamente uma comissão, não só para responder a este desejo manifestado pelos padres sinodais, mas também, e ainda mais, para estudar de modo mais aprofundado os diversos problemas teológicos, litúrgicos, jurídicos e pastorais levantados pelo atual grande florescimento de ministérios confiados aos fiéis leigos, esperando que a comissão conclua o seu estudo para que a praxe eclesial dos ministérios confiados aos fiéis leigos resulte ordenada e frutuosa. Deverão ser fielmente respeitados por todas as igrejas particulares os princípios teológicos recordados. Em particular, insiste o documento, a diversidade essencial entre sacerdócio ministerial e sacerdócio comum e, consequentemente, a diversidade entre os ministérios derivados do sacramento da ordem e os ministérios derivados do sacramento do batismo e da confirmação. Explicando, do sacramento da ordem só temos 3 ministérios: diaconato, presbiterato e episcopado. Do sacramento do batismo, da crisma e até mesmo do matrimônio, são muito mais outros ministérios que não são ordenados, são encargos, serviços que os leigos podem exercer. Hoje, por exemplo, a pastoral da saúde, o serviço nos cemitérios, né? Enfim, tem os diáconos que fazem, mas também podem ter os leigos, que são, digamos assim, eles são investidos destes ministérios. Isso é uma coisa muito boa. Mas vamos ver mais participações aqui, Léo. Vamos. A Tânia, lá do Salgado Filho, ela faz um comentário. Quanto às presenças dos fiéis às missas, concordo, porque eu me incluo, tendo ido pouco à igreja, assistido pela TV Horizonte, a transmissão lá da Serra da Piedade. Às vezes, nas celebrações, as celebrações são demoradíssimas, onde muitas vezes os leitores, salmistas, comentaristas e até mesmo o padre não entendem o que estão lendo ou cantando e são repetitivos e prolixos. Sem falar em algumas celebrações que são shows musicais ao invés de missa. Mas isso também, às vezes, até na televisão... Que tem mais, isso né? acontece, O que né? tem mais é show missa. Olha, mas tudo bem, há falhas, como há falhas em tantos outros lugares. Mas a gente não pode, porque não é o elemento humano que faz com que na Eucaristia seja conferida a graça. Conferida a graça é por Deus, é a paixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição que nós celebramos no memorial da Eucaristia. Independente da boa atuação do presidente da celebração e dos ministros, que devem se esmerar em fazê-lo bem, mas o fato é, quem produz a graça é Cristo, não somos nós. Então a gente não pode faltar às celebrações, principalmente dominicais, né? É uma falta grave. A gente vai se ausentando da Eucaristia, na realidade, na vida, nós vamos nos esfriando e perdendo uma riqueza que nossa igreja tem como sendo o maior tesouro, que é a comunhão e a Eucaristia. Voltamos para terminar o programa com as últimas participações e com o vídeo simpático dos meninos, dos jovens de Ponte Nova, Minas Gerais. Daqui a pouquinho.